Agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de passarmos uma hora junto à Tua Palavra, para que o Espírito Santo nos ensine a verdade. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero amar a você como Deus ama a você. Possivelmente você não saiba o quanto Deus ama a você. E hoje eu vou iniciar, e provavelmente eu termino só à noite. O que é o amor de Deus por você? Eu quero você falar com alguém perto de você. Deus ama você. Fala com alguém. 2 ou 3 pessoas. Isso não deve ser apenas uma palavra. Porque se você não conhecer bem no seu íntimo a plenitude e a grandeza do amor de Deus, você está perdendo a vida. Como eu tenho falado várias vezes, Deus nos colocou aqui no mundo para que possamos decidir onde vamos passar a eternidade. Nascemos criancinhas e começamos a crescer. E em determinado momento da nossa vida, começamos a tomar decisões. Infelizmente, essas decisões levaram todos nós para uma condição desastrosa. Uma condição tão terrível que achávamos quase que abandonados à sorte. Possivelmente ainda há alguém aqui que não tem uma firme decisão no seu íntimo de onde está em relação a Deus e à vida eterna. Essa vida que eu vou te mostrar não é uma filosofia, não é uma linha doutrinária, não é um método de procedimento moral. É a vida de Deus em você. E ainda que você não sinta ainda a grandeza desta vida, eu quero mostrar a você como é que funcionou e como é que funciona dia após dia em sua vida. Como eu disse que todos nós tomamos decisões e essas decisões nos levaram a uma situação muito perigosa. Porque nós temos um inimigo, todo mundo tem um inimigo chamado Satanás. E ele só tem um propósito em relação a você.
é acabar com você. Jesus disse em João capítulo 10 e verso 10, que o inimigo vem com um propósito só, para roubar, matar e destruir. Mas nós não temos dado atenção a isto. As pessoas às vezes vêm falando de sua vida comigo e falam de pecados. Uma senhora me ligou essa semana, disse: irmão Bernardo, eu estou sempre aí nos ensinamentos no escritório, mas eu tenho um problema. Eu disse: só um? Se você só tem um, tá ótimo. Possível que você tenha muito mais de um. Mas ele disse: olha, eu fumo. Eu disse: isso não é problema. Ele disse: como é, irmão, não é problema? Eu me sinto condenado porque eu fumo. Eu disse: aí esse é outro problema. Você se sente condenado quando fuma. Por que você fuma, filha? Ah, eu não tenho jeito, irmão. Eu disse: você não sabe o que está acontecendo. Quando pessoas queixam dos pecados ou problemas, eles não têm consciência do que está acontecendo. Quando você peca, e se você pecar, ninguém obrigou você a pecar, nem o diabo. É você que decidiu pecar. Por que você peca? É porque eu não tenho jeito, irmão. Tem sim. Você peca porque você acha que não faz diferença. Tanto faz. Ninguém vai saber. Talvez. Ainda que eu duvido dessa ideia de que ninguém vai saber. Mas o problema fundamental é outro. Quando você peca porque você não sabe o que está acontecendo com você. Satanás está pondo as mãos para te estrangular a vida. Não importa qual é o pecado. Não existem graus de pecado, uns maiores e outros menores. Pecado é pecado. E o pecado destrói. Ouviu? O pecado destrói. E deixa você sem vida. Será que alguém aqui que é cristão já teve a experiência de sentir-se condenado? O que eu chamo de autocondenação ou condenação própria. Alguém já sentiu isso uma vez? Ah, então vocês não sabem o que eu estou falando, que vocês nunca sentiram a condenação de nada, né? Tudo passa. Será que você está vivo? Sabe o que não sente condenação? Isso aqui, ó. Isso aqui não tem vida. Isso aqui não tem vida, eu não tenho. Mas aquele que tem vida, Satanás está atrás dele. Ele procura fazer uma pressão. Apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 1, diz assim: já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Você sabe por quê? Então abre sua Bíblia em Romanos 8 e descubra. Por quê?
Por que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Romanos 8, versículo 1. Vou tornar a ler de novo. Agora, quando? 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 Será? Será? Agora? Onde você está agora? Ele diz que sim. Se ele diz que sim, então é sim. Agora. Já nenhuma condenação. Quantos? Quanta condenação? Quanta? Você não crê nisso? Oh, eu creio, irmão. Sim, aqui todo mundo crê, né? Você está se sentindo condenado aqui? É maravilhoso, né? Todo mundo é bom crente aqui, mas lá depois. Aí que outros 500. Já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, por quê? Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou te mostrar agora como isto funciona. E por quê? O que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que livrou você, livrou a mim da condenação do pecado? Que lei de vida é essa? Você vai para Lucas, o capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículo 30. Lucas 10, 30. Certo homem descia de Jerusalém, cidade da paz, para Jericó, cidade da destruição, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Para ali um instantinho. Na trajetória da nossa vida para o céu, ou seja, durante a nossa caminhada diária, temos que ter muito cuidado onde pretendemos nos meter. Satanás está sempre sugerindo você tomar decisões que vão colocar você numa situação onde ele pode destruir você. E Jesus aqui, para explicar o que é amor de nosso Pai, ele disse que
se você não cuidar, em todo momento, você vai tomar decisões ou se meter em situações onde Satanás pode te roubar, causar muitos ferimentos e deixar você semi-morto ou quase morto. O objetivo de Satanás é sempre, preste atenção, é sempre essa. E em todos os momentos da sua vida, ele procura fazer com que você pense em determinados procedimentos que vão levar você para uma situação desprotegida, onde ele pode te arrasar. Por isso que as pessoas entram em o que é chamado de autocondenação. Ou seja, eles entram em situações e quando Satanás cair em cima deles, e eles caiam, e se acham quase que mortos, eles se condenam a si mesmos. Por que foi que eu me meti neste caminho? Agora eu estou colhendo os frutos da minha desobediência. Isso é autocondenação. O pior disso tudo é que quando as pessoas chegam a esta situação, onde eles sabem que erraram, onde eles sabem que não deveriam ter metido ali, eles não sentem que mais têm vida com Deus. Eles estão semi-mortos. Existem muitas pessoas que vêm para reuniões desse jeito, eles sentem ali nessas cadeiras brancas, e enquanto nós estamos falando, eles não estão nem conosco. Eles estão mortinhos aqui por dentro. Eu sei que o que ele está falando é verdade, mas esse é para eles. Para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito. Você já teve uma experiência dessa? Quando você pensou que era muito fortão, né? Eu sou um cristão, não? Eu sou sempre vitorioso. E quando você menos espera, puf! Por que eu me meti nisso aí? Agora não tem mais jeito para mim. Agora é só respirar os últimos que eu não tem mais jeito. Será que não tem mais jeito? Quando você está assim, apanhado dessa forma, o que está vigorando para você é a lei do pecado e da morte. Porque o pecado traz a morte. Olha, 1 Tiago. Eu não ia falar isso, que eu vou voltar depois para Lucas 10. Mas eu tenho que falar isso para vocês não acharem que estou inventando. Tiago, 1º capítulo. Vamos ver como é que o pecado funciona em você. Versículo 13. Tiago 1, 13. Tiago 1, 13. Primeiro capítulo de Tiago, verso 13. Presta atenção. Ninguém, ouviu? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode tentar.
ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Observe a palavra própria. A sua própria cobiça. O que é isso? Eu quero fazer assim, que eu sou bastante forte. Não vai me fazer mal. Isso é cobiça. Ele disse que cada um é tentado por sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, ele gostou. Ele diz, pode ser. Vai ser uma experiência nova. E eu posso ver o diabo esfregando as mãos e dizer assim, vai mais um pouquinho só. Porque mais um pouquinho só e você está lá, no buraco, sem saída. Então ele disse que você é atraído. E esse pecado seduz você. Verifica. Então, quando você começa a sentir-se traído, olhou, e seduzido, então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, depois de você querer, é só. Tem ninguém que. Ninguém está olhando. Eu vou. Então ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Então não precisa eu explicar, está escrito lá para você. Eu disse que você peca porque você quer. Você toma uma decisão. Nesses momentos, o que realmente acontece é o seguinte. Satanás pega você pela mão. Ele não tem chifre, nem rabo, nem nada. Ele pega você pela mão e diz, é por aqui, ó. É por aqui, ó. Olha, olha. Tem ninguém olhando, só nós dois, eu e você. O diabo e você. Vai lá. Ninguém vai saber. E lá vai. E como você ficou? O que se diz em Lucas capítulo 10, versículo 13, volta para lá agora. Disse que ele decidiu andar por aquele caminho, e todos nós temos feito isso. Lucas 10, verso 13. Verso 30, desculpe. Agora você vai entender um pouco melhor, que vou ler o versículo de novo antes de continuar. Esse é um retrato de você. Quando você não for vigilante. Esse é o retrato de você. Eu podia bater um retrato assim e depois mostrar você. Está aqui, ó. Certo homem é você. Certa pessoa, certa irmãzinha, você desceu da paz para a destruição e veio a cair em mãos de salteadores, uma banda de demônios, os quais, depois de
tudo lhe roubar, ou seja, depois de tirar toda a força da vida que Deus te deu, depois de roubar toda a vontade de obedecer a Deus, eles dão pancadas em você, dão facadas em você e ferimentos duros, a tal ponto que largam você à beira desse caminho para o céu, mas semi-morto. E eles vão embora, dizendo, tá vendo? Peguei mais um. Peguei mais um. Será que vai ser você? Agora vamos ler mais um versículo. Eu volto para esse daqui um pouco. Verso 31. Lucas 10, 31. Casualmente, não foi na direção de Deus, casualmente, por acaso, descia um sacerdote, é pastor, por aquele mesmo caminho. Será possível que um sacerdote pode passar por aí também? Bom, não deve ser bem escrito, né? Mas Jesus disse que foi casualmente, porque ele também imaginava que ninguém sabia. Casualmente, o pastor passou por ali e vendo-o também, e vendo-o, passou de largo. Eu não posso falar com ele, porque se por acaso ele recuperar os sentidos, ele pode falar que eu também estive lá. Então ele disse, lá vou eu para longe. Foi Jesus que falou, não fui eu. Você nem imagina o que Jesus fala às vezes. Mas continua. Semelhantemente, por acaso, um diácono da igreja, que é levita, né? Descia por aquele mesmo lugar. E vendo-o também passou de largo. Você já imaginou às vezes por que nenhum pastor pode ajudar você? Nem aquele irmão que você considera muito fiel e abençoado na igreja, que sempre abre a porta para você e conduz você direitinho. Mas quando você fala, irmão, eu estou sentindo, sabe, irmão, eu estou todo condenado, eu tenho uma condenação. Eu disse, não, irmão, senta aí, viu? Fica aí quietinho, que certamente vai ser bom. Depois você telefona para o pastor, eu preciso falar com o senhor, mas eu não posso falar, sabe? O pastor diz, não, eu sei, entendo, entendeu? Por que isso, irmão? Por que há tantos pastores, tantos obreiros na igreja que não podem ajudar você de forma alguma? Por quê? Porque eles são iguais a você. Eles são homens falhos como você. E em razão de eles não terem a experiência que você vai ter daqui um pouquinho, eles não têm nenhuma condição de mostrar a você como vencer aquele mal, como sair daquele pecado, porque eles não sabem. Eles estão no mesmo. Irmão Bernardo, cuidado, ó.
essa fita vai sair, e tem pastores aí que vão ouvir essa fita. Espero que sim, porque eu quero que eles também saiam disso aí. O quadro não é muito bonito, né, irmão? É duro, hein? Imagina, eles vão odiar o irmão Bernardo mais do que odeiam. Mas não fui eu que escrevi Lucas 10, foi Jesus. Você não acha que precisamos prestar mais atenção no que ele disse? Então vamos prestar mais atenção? Verso 33. E ele não começa com casualmente, nem com semelhantemente. Porque no caso do pastor, foi por acaso que ele passou por ali. No caso do diácono, ele semelhantemente passou por aí. Ele tinha esse costume de vez em quando. Mas quando chega no versículo 33, ele não disse nem foi por acaso, nem nada. Ele disse: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. Agora eu vejo seus mentes estão fazendo isso. Irmão Bernardo, você está querendo dizer que tem alguém que também entrou por ali? Tem. Ele era chamado o samaritano, mas disse que ele seguia o seu caminho e passou perto. Claro que vocês sabem que eu estou falando de Jesus. Não, Jesus nunca pecou. Ele seguiu o seu caminho do Salvador do mundo sem ser atingido pelo pecado como nós. Ele seguia o seu reto caminho e graças a Deus ele passou pertinho de onde nós estávamos, à beira do caminho da morte, na derrota da vida, quase respirando os últimos. Vou ler de novo 33, presta atenção. Certo samaritano porque ele não era da mesma raça. Jesus não é a mesma raça. Ele é o Filho de Deus, nascido, ele é Deus. Que seguia o seu caminho, passou perto daquele moribundo e vendo-o, compadeceu-se dele. Você sabe o que é compaixão? Nós lemos muito a respeito de compaixão. Vai para Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. Verso 10 em diante. Salmo 103, 10. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de Bernardo as transgressões de Bernardo. Está escrito assim na sua Bíblia, não está? Não está não? Está sim. Porque você precisa, sempre quando você ler a Bíblia, pôr o seu nome no meio. Porque essa Bíblia é feita para você, só para você. E Deus está dizendo a você, Maria, eu afastei de você as transgressões de Maria, como Ele afastou de Bernardo as transgressões de Bernardo, de Joana, de João. Como, verso 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu tenho pensado muitas vezes, e até hoje não entendo. Não entendo. Como é que Deus me fez de pó da terra e que eu fui rebelde e contra tudo que Ele estabeleceu para mim, mas mesmo assim, sabendo que eu sou igual ao pó que você pisa na terra, que esse é feito de pó, eu não tenho valor nenhum, eu fui feito por Ele, mas mesmo assim Ele enviou Jesus Cristo aqui para mim. O que você precisa começar a se conscientizar de que você é muito importante para Deus. Você é muito precioso para Ele. Pode ser que ninguém liga para você, mas Deus liga. Deus ama você. E Ele deu Jesus Cristo só para você. Ah, você diz, não, Ele deu Jesus Cristo para o mundo. Você não é do mundo. Ele deu Jesus Cristo para a humanidade. Você não é da humanidade, você é. Ele enviou Jesus para você. Por quê? Bem lá na eternidade passada. Não pense em eternidade só uma coisa no futuro. Deixa eu explicar a você isso. Havia uma eternidade antes do tempo. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, e começou o tempo. É luz que faz tempo. Bom, antes que foi o primeiro dia, quando Deus disse, haja luz e houve luz, antes disso tinha uma eternidade tão grande quanto a eternidade no futuro. Esse período de tempo é só um buraquinho entre uma eternidade e outra. Então, lá na eternidade passada, antes de Deus fazer o planeta Terra, para colocar você aqui dentro, Deus tinha todo um amor por você. E Ele sabia que o homem que Ele fazia da terra e dava tudo para ele, como Ele deu para Adão, Deus sabia que aquele homem ia prestar atenção no arqui-inimigo da nossa alma, chamado Lúcifer.
E Deus sabia, antes da fundação do mundo, o que Ele ia fazer para você. Ou seja, Ele estabeleceu o seu plano de redenção. Não pense você que Deus ficou surpreendido quando Satanás falou com Eva e quando Adão pecou. Deus não ficou surpreendido, Ele já tinha planejado como resolver esse problema. Deus sabia isso antes. Diz o apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo, Ele enviou a sua salvação. Ele estabeleceu um plano, e o plano dele é que você possa viver com Ele eternamente, lá na frente. Então Deus não ficou surpreendido e disse, e agora? Adão pecou, o que eu vou fazer agora? Olha, eu acho que nós temos que fazer uma coisa. Você não acha que tem que dar um jeito? Sim, eu acho que tem que dar um jeito. E o Espírito Santo diz, o que você acha, Espírito Santo? O que eu vou fazer com isso? Ah, não sei. Jesus disse, não, tá bom. Vamos. Que tal se eu vou? Não foi assim. Deus já tinha tudo isso preparado. Por isso, que quando você lê Lucas 10, vamos voltar para lá agora, ele não disse que fora por acaso que o samaritano passou por lá. Ele não disse que foi semelhantemente que ele passou por lá, porque Jesus não teve pecado. Ele andou nesse caminho sem pecar. E esse caminho é o caminho da nossa vida, você entende? Tá? Então lá fomos andando. E ele diz, verso 33 de novo, certo samaritano, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, que seguia o seu caminho, andando no plano de Deus para a salvação do homem, passou-lhe perto, ou seja, passou pertinho de você. Eu lembro o dia quando eu me converti. Eu tinha um ódio de igreja e de crentes. Eu não tolerava esse povo porque quando eu era menino, eu tinha que ir para a igreja 4 vezes no domingo. E às vezes aqueles homens santos e mulheres santas inventaram fazer mais um culto depois de fazer 4. Fizeram mais um. E eu tinha que aguentar mais 1h30 daquela bobajada para mim. A igreja para mim foi uma bobajada tremenda. E o pior é que meus pais queriam a minha salvação e queriam muito, mas eu era muito rebelde. Então eles inventaram uma coisa que me dava mais raiva ainda. Mamãe resolvia fazer um chá especial para o pastor da igreja toda quarta-feira antes do culto. De quarta-feira eu tinha que ir para o culto também. Então quando eu chegava do colégio, lá estava o pastor conversando com mamãe. E então nós sentávamos na mesa, tomávamos chá. E ele sempre terminava assim, dizendo assim, Bernardo, você não acha que está na hora de você dar o coração para Jesus? Eu disse, não, senhor. Mas ele era muito perseverante. E ele sempre chegava na... Mamãe não falhava. Quarta-feira, lá ela qualquer coisa e eu tinha que sentar. E eu sabia que ele ia falar. Ai. Às vezes, eu inventei uma mentira. Disse, mãe, estou com uns enjoos e dor de cabeça. Eu não posso tomar chá hoje, mãe. Eu preciso deitar. Eu disse, não, você precisa respeitar o pastor. Tem que aguentar. Mas eu não sabia que não era o pastor que estava passando perto de mim. Foi Jesus que estava passando perto. E eu não queria nada disso. Mas um dia, eu não sei por que deu, o que deu em mim, eu não sei.
Depois de tomarmos o chá, o pastor me fez a mesma pergunta. Bernardo, você não acha que está na hora de você dar o coração para Jesus? Eu disse, acho sim. Mamãe quase caiu da cadeira. Quando eu disse, acho sim, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu senti como se fosse toda a pressão sobre mim, que estava baixando para o chão e repentinamente explodiu tudo. Eu fiquei leve como nuvem. Naquela noite foi a primeira vez que eu fui à Igreja Alegre. Eu estava andando no ar. Eu não sabia por quê. Sabe por quê? Porque eu vivi pela primeira vez a vida que é do céu. Então, quando você está na pior situação da sua vida, quando nem o pastor pode ajudar, quando nem os irmãos obreiros na igreja têm nenhum entendimento para ajudar você, graças a Deus sempre vai passar um bom samaritano pertinho de você. Continue, eu vou ler novamente 33. Depois nós passamos para os outros. Descia, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, verso 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Vamos começar com isso com calma. A operação de Deus em sua vida não é por acaso. Como eu disse, Deus que te fez dá muito valor a você. Ele te preza de tal forma que toda vez que você cair, Ele está vendo você todinho. E diz que Ele compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Pensou. Como é isso? Eu li isso já em Salmo 103. Ele não nos trata segundo as nossas transgressões, porque Ele lembra que somos pó. Ele não vem a você para condenar. Jesus nunca. Jesus nunca condenou ninguém. E não vai condenar ninguém. Porque Jesus não veio aqui para condenar, mas sim para salvar. Esse é João capítulo 3. Quando você sente que você necessita de Jesus, o que Ele vai fazer? Isso aí? O que eu fiz? Ele vai te repreender e disse: está vendo? Você não deve ter feito assim. Eu falei para você não fazer assim, agora sim. Você foi, agora você fica aí. Foi assim? O samaritano ficou bem pertinho dele.
e viu aquele homem estava quase morto, quase respirando os últimos. Ele estava tão ruim que ele nem sabia que o samaritano estava lá. Ele estava semi-morto, tudo encolhido lá no chão, quase nu, não tinha nada mais. Sumiu a paz, sumiu tudo que ele tinha de valor. Ele estava largado para morrer à beira do caminho da vida. Mas Jesus estava bem pertinho. E Jesus começou a tocar nele e verificar. Mas rapaz, você está muito ferido. Realmente fizeram um enorme dano em você. Mas calma. E ele começa a pensar-lhe os ferimentos. E com óleo e vinho, ele começa a cuidar dele. Deixa eu explicar uma coisa prática para a sua vida. Toda vez que você sente sem vida em Deus, quando você se sente acabado e muito desapontado com você mesmo, você se sente na derrota, vai para seu quarto sozinho e fique quietinho diante de Deus. E Jesus vai começar a mandar a sua palavra e o conforto do seu espírito. E você vai começar a pensar: será que ele ainda tem um pouquinho de amor para mim? Será que ainda ele vai me aceitar? Será que ainda há um jeito para mim? Eu não estou me sentindo nada de bem desse jeito. Eu lembro quando eu orava em línguas e eu cantava no Espírito e eu lia a palavra. A vida era outra coisa, mas agora eu estou aqui, eu fiz errado, eu não devia estar nessa situação, mas eu estou. Será que em qualquer e todo momento o seu Deus ainda ama você? Em Hebreus capítulo 13, Deus diz para todo mundo no versículo 5, ele diz: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei ou desampararei. Hebreus 13, 5. Este é o versículo que quando você está assim, na autocondenação, e você sabe que você foi culpado, ele não te condena. Ele veio todo aquele longo caminho do céu, passando pela cruz e o sepulcro. Ele veio nesse caminho todo com um objetivo só: recuperar você, restaurar você. Porque ele tem um plano que você nem imagina que ele tenha, mas ele tem. Eu não vou terminar esse aqui, eu vou terminar à noite. Porque à noite hoje eu vou lhe explicar o que ele fez. Mas vamos ler mais um versículo no Lucas 10. Lucas 10, continuando a leitura. Eu vou ler 34 de novo. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, a sua palavra e o conforto do Espírito Santo.
e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. À noite de hoje eu vou começar e explicar a estalagem, a hospedaria, onde ele largou você. Mas por enquanto ainda, eu quero que você entenda que o que Jesus está procurando falar aqui para você é que nunca Ele vai te abandonar. Quando você foi culpado, quando você caiu naquela situação onde Satanás o atraiu e o seduziu e ele te roubou toda a alegria, toda a paz, tudo que você achava de valor, você fica um caco, uma massa quase morta de humanidade ao longo da vida. Eu encontro esses desastres continuamente na minha vida. Um irmão me ligou de uma cidade em São Paulo, semana passada. E ele disse: irmão Bernardo, eu preciso de uma palavra do irmão. Eu disse: bueno, qual é? Ele disse: olha, irmão, eu preciso tanto de Deus. Eu preciso de Jesus em minha vida, mas não tem jeito. Eu disse: você precisa mesmo, irmão? Eu preciso, mas não tem jeito. Disse: não, tem jeito sim. E então, com toda a alegria, eu disse que a única coisa que Deus precisa de você é você. Do jeito que você está. Verifica, quando o samaritano chegou àquele homem, ele disse: por que você é vagabundo desse jeito? Você não pode entrar na nossa igreja não, viu? Eu vou pôr você para lá de fora. É 3 semanas sem tomar Santa Ceia. Ah, é? Pois é. Ele não falou isso. Onde estão os homens que estão fazendo das coisas de Deus o seu domínio? A ceia que você toma é da igreja ou de Deus? Eu tomo a ceia do Senhor. E quem manda na ceia do Senhor é o Senhor. É dele. Não é minha. Por que os homens puseram tantas normas e regras em cima do pobre coitado que somos nós? Sim, nós fomos culpados, mas nunca condenados. Entenda isso, irmão. Você é culpado da situação em que você se acha. Se você acha com pouca espiritualidade, o problema é seu, não é de Deus. Mas Ele não te condena. Ele não foi com o dedo no seu nariz, repreendendo você. O homem estava quase morto. Se ele tivesse feito isso com ele nem ia enxergar. Porque o homem estava tão morto, que aquela pessoa amiga, que chegou perto dele, parecia um vulto. Ele não estava nem distinguindo nada direito, mas ele sabia que tinha alguém aí por perto. Há momentos na sua vida quando você não enxerga nada direito, você não tem uma percepção adequada de Deus, e em momentos você pensa que Deus já largou você, sumiu. Não cai nessa mentira. Deus nunca larga você. Ele está pertinho. Não está te repreendendo. Não está dizendo que tem que deixar isso, deixar aquilo, fazer isso. Você não tem jeito, você está quase morto. O que ele diz: você não tem jeito, mas eu tenho jeito para você. E então ele diz: vem cá, filho. E pegou ele nos braços.
ele não tinha jeito. E você não tem jeito de consertar a tua vida. Não tem jeito. Mas ele te pega do jeito que você está. E você depende totalmente dele. Isso chama-se fé. Fé é você se entregar totalmente aos cuidados de Deus e deixar de suas próprias obras mortas. E então ele pegou aquele homem necessitado nos seus braços e o colocou no seu animal. E cuidando dele, ele foi andando, segurando o homem e dizendo: confia em mim, filho. Eu tenho uma coisa para você que você nem imagina. Eu estou cuidando de você. Isto é o amor de Deus por você. Por isso que eu disse no início, fala com teu irmão, Deus ama você. Mas quanto é que Deus ama você? Quanto é que Deus ama o seu irmão? Desse jeito. Ele não vê os seus defeitos. Ele não vê a sua culpa. Ele morreu por sua culpa. Ele morreu por causa dos seus defeitos. E ele lá pendurado na cruz disse, para todo o universo saber, está consumado. Tudo o que é necessário fazer para que você possa viver com Deus eternamente, Ele fez. Você não fez nada. Você depende totalmente dEle. Tem que descansar. A fé é descansar nos cuidados de Deus. Então ele pegou aquele homem ainda totalmente arrasado e machucado, colocou no seu animal e diz que levou para uma hospedagem. Eu te falo isso à noite. Tá bom? O que eu quero primeiro, antes que vocês podem saber que hospedagem é essa e o que acontece nessa hospedagem,